Eu e a Tainá Falcão, a gente vai fazer uma entrevista agora importante. A gente abre espaço aqui no nosso Bastidores CNN para repercutir o cenário eleitoral e as divergências envolvendo a família Bolsonaro. A gente tem a honra de receber nos estúdios em Brasília a deputada federal Bia Kicis, do PL aqui do Distrito Federal. Muito obrigado pela presença, deputada, aqui no Bastidores CNN. Gostaria de começar a nossa conversa questionando sobre os elogios que Flávio Bolsonaro fez à senhora e a possibilidade da senhora ser a companheira dele de chapa presidencial. A senhora cogita essa possibilidade? Bia Kicis pode ser realmente candidata a vice-presidente da República? Olá, Uribe, Tainá e todos aqui presentes. É claro, Uribe, que eu fiquei muito surpresa e lisonjeada com a fala do Flávio. Obviamente não foi um convite, mas foi uma cogitação, porque a gente sabe que ele tem aí um pequeno leque de mulheres, né, que ele tem sondado, cogitado. E eu fiquei muito feliz, e principalmente o Flávio colocando a questão de que ele tem muita admiração por mim, que ele sabe da minha lealdade, do meu preparo. Inclusive falamos do fato de eu ser a parlamentar do DF que mais conseguiu converter projetos de lei em lei. Então falamos sobre uma série de coisas naquela conversa, e quando ele puxou essa possibilidade, né? Eu fiquei muito feliz. Agora, claro, né? Eu estou aqui como, inclusive, pré-candidata ao Senado aqui no Distrito Federal. Esse tem sido o meu foco. Eu estou trabalhando muito para isso, porque acredito na missão que eu tenho no Senado. Mas é claro que eu sei que eu estou também preparada para assumir qualquer posição em que o nosso líder aí, agora o Flávio Bolsonaro, entenda que eu possa atuar melhor. Tudo bem, deputada? Bem-vinda ao nosso Bastidores. A Tainá falando agora contigo. Eu queria mudar um pouquinho de assunto para a gente tratar do que aconteceu ontem. Desse vídeo divulgado pela Michelle, a gente sabe da sua aproximação com a Michelle Bolsonaro, a ex-primeira-dama. Ela fala de Flávio ali de uma forma com muita mágoa, né, sobre situações, né, em relação à chapa do Ceará especificamente, mas que acabou, me parece, crescendo. Né? Ele foi muito ríspido, me desrespeitou, me maltratou no telefone, ela expôs tudo. Quero saber se a senhora tinha conhecimento dessa desavença e se a senhora acha que a Michelle Bolsonaro percorreu o caminho correto, que ela deveria mesmo ter feito esse vídeo para expor a situação com o Flávio. Bom, eu, como você falou, tenho estado próxima da Michelle, até porque nós somos companheiras de chapa e de projeto, né? Nós queremos um Senado chapa pura aqui no Distrito Federal, Bia Kicis, Michelle Bolsonaro e Bia Kicis. Então, é claro que isso faz com que a gente se aproxime. E a gente tem que reconhecer o trabalho que a Michelle tem feito à frente do PL Mulher Nacional, inspirando e trazendo mulheres para a política, né? Foi uma coisa assim, um crescimento incrível. Inclusive, eu quero dizer que eu estava assistindo antes aqui a reportagem, dizendo que a esquerda falou, olha só como é que é, né? Eles falam que a questão do feminismo, mas olha como eles tratam as mulheres. Quero dizer que eu fui a primeira mulher a presidir a CCJ, a comissão mais importante da casa, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que antes só havia sido, né, obviamente, presidida por homens, já que eu fui a primeira mulher a ser líder da minoria na Câmara e atualmente sou líder da minoria no Congresso, a primeira mulher também. Então, mulheres da direita na política chegam inspirando, rompendo paradigmas, coisa que a gente não vê acontecer com as mulheres da esquerda, né? E com relação ao Flávio, é claro que eu sou também muito próxima ao Flávio, tanto assim que tive essa honra de ser até cogitada para ser vice na chapa dele, né? Junto com ele ali. E como ele falou, muito próximo ao Jair Bolsonaro, muito leal. Então, para mim, essa questão desse vídeo, eu acho que hoje ele fica superado, primeiro, pela resposta firme e elegante que o Flávio deu. Eu acho que foi uma resposta que mostra que o Flávio está à altura, sim, de assumir a presidência, de conduzir esse país, e pelo fato da própria Michelle
ter também hoje se manifestado dizendo, olha, eu estava ali ajustando os ponteiros, tratando de questões que eu acho que estavam sendo vistas de uma forma deturpada, quis me colocar, mas sigo apoiando o Flávio, né? Aliás, no final do vídeo, ela conclama todas as presidentes do PL, mulheres estaduais, municipais, a permanecerem com o apoio ao Flávio. Ah, foi bom o vídeo? Claro que não, né? A gente não gostou. O vídeo caiu ali, na hora que caiu como uma bomba, né? Sendo que ontem a gente gostaria de falar do quê, né? De um assunto super importante, que foi o Neymar entrou no campo, né? Então a gente queria conversar sobre o Brasil, o Neymar que entrou em campo depois de tanto tempo, o público vibrando, o Brasil vibrando. E aí o assunto que ficou em voga foi essa questão desse vídeo, né? Que eu considero que esses assuntos, melhor que sejam tratados nos bastidores, que a gente não fique lavando roupa suja na internet. Eu acredito que o espaço na internet não é para isso, na política, porque não é bom. Você fica dando munição para o adversário. Mas, felizmente, eu vejo que esse assunto vai ficar para trás, vai ser superado, porque tanto o Flávio quanto a Michelle hoje, né, trouxeram já aí uma abertura aí para um diálogo, um entendimento e um posicionamento. Do Flávio ontem, como eu falei, de forma que eu acho que elevou o Flávio, dizendo ali que se havia alguma, se houve alguma ofensa, alguma coisa, e eu acho que tanto para ele como qualquer mulher, o Flávio, quem conhece sabe que é uma pessoa ponderada, elegante, trata muito bem todas as pessoas em geral. Se ele foi rude com a Michelle no telefone, como ela afirma, não foi em público, né? Foi ele e ela, então esse assunto poderia ser tratado entre os dois, né? E a Michelle, que hoje também veio afirmar que continua ali em apoio ao Flávio. Gente, nós temos que lembrar que nós temos uma eleição para ganhar e nós temos uma dor, que é esse 8 de janeiro que não passou. Então nós temos presos políticos, inclusive o Bolsonaro, inclusive Anderson Torres e tantos outros que estão esperando Flávio sentar na presidência, na cadeira da presidência lá do Planalto, para acabar com essa história, para anistiar as pessoas, para devolver a liberdade a presos políticos. Então a gente não pode mais brincar com esse tipo de coisa, temos que todos focar. E eu sei que a Michelle está focada nisso, porque ela tem o seu próprio marido que está sofrendo, ela acompanha esse sofrimento de perto, ela cuida do Bolsonaro, ela é totalmente dedicada ao Bolsonaro, então ela é alguém que sofre na pele as mazelas do 8 de janeiro e dessa perseguição política horrorosa que a gente vive no Brasil. E o Flávio, que é uma pessoa que está focado também em anistiar as pessoas, é o pai dele que está também sofrendo, é sofrimento para todo lado. Então nós temos que focar nisso e temos uma eleição para vencer. Isabel Mega. Deputada, bem-vinda, bom ter a senhora aqui. A minha pergunta é sobre como vocês pretendem trabalhar para convencer as pessoas sobre essa correção de rota que a senhora está apontando para a gente. Isso passa, por exemplo, por um aconselhamento de um para outro, olha, por que não façam uma aparição juntos? Michelle vai entrar na campanha de Flávio Bolsonaro, de fato? Como é que vai se dar isso? E eles falaram, desde que o vídeo veio à tona, os dois se falaram, os dois tiveram um tete-a-tete para tentar resolver a situação? Olha, eu não sei te dizer isso, até porque, que eu saiba, o Flávio hoje já está viajando, né? Ele tem cumprido uma agenda muito forte aí pelo Brasil, porque ele precisa estar em todos os lugares. Ele está numa pré-campanha presidencial. Então, eu sei que o Flávio tem uma agenda super corrida, né? E a Michelle tem se dedicado prioritariamente a cuidar do Bolsonaro, a cuidar do marido dela, tá? Então, eu sei que essas são as prioridades no momento. Eu acho que a gente vai, simplesmente o tempo, ele costuma corrigir esse tipo de coisa, esse tipo de ferida. Eu acho que a gente não precisa ficar tentando convencer ninguém. Eu acho que é tocar a vida e focar no que interessa, gente. O que interessa é Flávio vencer essas eleições, porque o Brasil está esperando por isso. Ninguém aguenta mais o Lula fazendo tantos estragos, defendendo bandido, criminoso faccionado, tentando de todo jeito atrapalhar as investigações aí do INSS, do Banco Master, tendo agora, por exemplo, seu líder do governo
No Senado, Jacques Wagner, que acabou de pedir para sair depois de uma reunião com o Lula. Então, assim, o Lula está cheio de problema para resolver e nós temos que focar nisso, nós temos que mostrar quem é o Lula, tá? Parar, não temos que ficar pensando em picuinha, em briga de família, porque tem algo muito maior, que é o Brasil, gente, que é a salvação dessa nação. A gente já viu o que aconteceu com a Venezuela, com Cuba, com todos os países, basta falar também da Califórnia e Nova York. A esquerda destruindo um estado importantíssimo como a Califórnia e Nova York, em pouquíssimos meses, o prefeito de Nova York destruindo Nova York. Então, a gente tem exemplos para todo canto do que a esquerda faz quando ela assume o poder. E a gente está vendo aqui no Brasil. E a gente tem um exemplo, por exemplo, aqui, né, da Argentina, o que o Milei fez, um presidente de direita, a prosperidade que ele está trazendo para a Argentina, a liberdade econômica, e a gente olha na questão da segurança pública para El Salvador, o que o Bukele fez, agora a presidente também de Costa Rica dizendo que vai seguir o mesmo modelo. Gente, então a gente precisa olhar para o que interessa. O Brasil virou um país onde o crime está dominando e o crime está em todo lugar. Não é só bandido que está preso ou bandido que está em favela mandando, né? Não, é domínio de cidade. É domínio de cidade e também criminosos no poder. Criminosos no poder, garantindo... Pois não, só para concluir, garantindo Por que favor, os criminosos... Só para a gente poder gerar as perguntas. Pois não, mas eu estou concluindo aqui. Então, garantindo que os criminosos possam ficar impunes nesse país. Então, é por isso que a gente precisa focar no que interessa. Larissa, contigo a próxima. Deputada, a senhora citou até agora na resposta a questão do caso Master e eu queria entrar um pouquinho nisso. A possibilidade da senhora entrar como vice na chapa de Flávio Bolsonaro seria mais um indício das dificuldades de sair de uma chapa pura, principalmente depois de uma operação do caso Master, em cima ali do próprio Ciro Nogueira, que foi ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos seus homens de confiança. Como o caso Master impacta nessa pré-candidatura do Flávio Bolsonaro e se essa formação de uma chapa pura entre a senhora e ele não complica um avanço em outros setores do próprio eleitorado, já que não se consegue uma coligação para ampliar com outros partidos? Em primeiro lugar, eu acho que não existe essa dificuldade de coligar com outros partidos, não, tá? O Flávio, ele está aventando, ele está cogitando, e ele cogitou do meu nome porque ele sabe que eu sou um quadro preparado, né? Fui uma pessoa que tem uma formação sólida, que estou no meu segundo mandato, 2 mandatos que têm me trazido muito destaque, inclusive em nível nacional, e ele sabe que eu sou uma pessoa leal. Mas isso não significa que ele não tenha opções fora do partido, tá? Ele está ainda buscando, ele não fechou ainda questão. Com relação ao Banco Master, eu acho que está muito claro aqui que não houve nenhum problema na questão, pelo menos até agora, não tem absolutamente nada que comprometa a candidatura do Flávio. O problema do Ciro Nogueira, por mais que ele tenha sido ministro do Bolsonaro, é um problema do Ciro Nogueira, que não afeta o Flávio Bolsonaro, não afeta a sua candidatura, tá? Quem tem problemas seríssimos com relação ao Master é o Lula. É o Lula que, inclusive, recebia o Vorcaro fora da agenda oficial, é o Lula que aconselhava o Vorcaro a vender o banco ou não vender, ou deixar de vender. Então, quem tem problema com o Master é o Lula. E, infelizmente, muitas vezes, né, tentam jogar isso para o colo do Flávio, mas até agora não tem nada que comprometa o Flávio com relação ao Banco Master. E eu tenho confiança de que também não irá aparecer. Deputada, eu gostaria de saber, na avaliação da senhora, de que maneira a senhora avalia que agrega, caso seja escolhida candidata a vice-presidente, na candidatura de Flávio Bolsonaro. E que a senhora falasse um pouco do cenário aqui no Distrito Federal. O PL vai apoiar a reeleição de Celina Leão? Bom, o PL está com a Celina Leão, tá? Então, nós temos que trabalhar muito nessa candidatura, né, que é da Celina, da Michele
e de Bia Kicis, né, são 3 mulheres. Eu acho que agora é a vez das mulheres realmente entrarem em campo, tá, e fazer a diferença, tá? Porque para o Senado nós temos chapa pura e estamos, sim, aliadas a Celina Leão. Tá? Então, é isso que nós temos que trabalhar. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar para fortalecer essa chapa para o Distrito Federal. É muito importante. E com relação a como que eu posso agregar, eu acho que é o Flávio trazendo, ele quer uma mulher. Então, se ele quer uma mulher, e aí é importante, né, mostrar que o Flávio está valorizando as mulheres. Né? E ele sabe que, inclusive uma coisa que a gente conversou ontem, é que eu sou uma pessoa que tem uma capacidade de negociação, uma capacidade de diálogo muito forte, não só fora do partido, com praticamente todos os partidos. Eu, quando saí da CCJ, saí realmente com um reconhecimento dos líderes e parlamentares de todos os partidos pela minha capacidade de dialogar, de construir. Não é à toa, né, que eu consegui aprovar o maior número de projetos, né, que foram transformados em lei, inclusive num governo de oposição. E, como líder, sempre trabalhei construindo projetos, ajudando os opositores também a aprovarem seus projetos, sempre fazendo aquele filtro do que pode ficar, o que deveria ser alterado. Então, eu acho que essa minha capacidade de diálogo, de negociação, agrega muito. Mas sempre lembrando, tá, que eu estou pronta para assumir aquele papel que o meu líder agora, Flávio Bolsonaro, entender que é aquele papel que é melhor para mim. Mas continuo trabalhando firmemente aqui pelo Senado, porque eu quero cuidar da minha cidade, eu quero cuidar de Brasília, quero cuidar do Distrito Federal, como já venho cuidando. E quero dizer que sou uma parlamentar que as pessoas me veem muito nos embates, na tribuna, nas redes, mas eu sou a parlamentar que mais investiu na agricultura familiar da história do parlamento, que cuido da agricultura aqui no Distrito Federal. Então, vou muito além da questão dos servidores públicos, que eu cuido também, porque fui sempre servidora pública, mas cuido daqueles que investem, do empresariado, daqueles que trabalham, daqueles que são autônomos, cuido dos recicladores, sempre cuidando daqueles que têm vulnerabilidade, um olhar feminino para cuidar das mães atípicas, todo esse trabalho que eu faço e que, graças a Deus, tem sido muito bem aceito. Essa foi a deputada federal Bia Kicis. Obrigada, deputada, mais uma vez pela conversa. Até uma próxima, um bom trabalho. Muito obrigada, ótimo dia.